O corte da malha, ele é praticamente igual a um corte de um tecido plano. Principalmente se a malha é como essa aqui, que é uma meia malha, né? Que ela não tem uma grande elasticidade. O mais importante de tudo é você manter todo o tecido em cima do mesmo lugar. Então, se você estiver trabalhando numa mesa, tem que ser uma mesa grande, que acomode todo o seu tecido. Ou coloque no chão, porque facilita, né? Não escorrega, você não tem perda, não movimenta a malha ou o tecido enquanto você fizer o corte. Esse ângulo de tesoura é o melhor de todos, porque você diminui o menos possível o molde e a malha, no caso da sua bancada ou do chão. E lembre-se que esse molde já tem margem de costura. Então, pense bastante em como você vai fazer o encaixe para ter o melhor aproveitamento da sua malha ou do seu tecido. Antes de você fazer o corte, tá vendo que eu tô fazendo o meu com as peças dobradas, tal. Mas antes disso, eu estendi no chão e verifiquei se eu conseguiria cortar as duas partes da calça, mais as duas mangas, mais a parte da frente e parte das costas. Então, você pode fazer um planejamento para que você consiga aproveitar bem. Mesmo assim, caso sobre partes de malha, né? Olha aqui, daqui sairia praticamente uma camisetinha tamanho 1. Então, você pode aproveitar essas partes que sobram. Tome um cuidado para que você consiga fazer a sobra assim, que ela fique grande, né? Não fique completamente perdida no seu trabalho. A parte da gola, que também vem no molde, eu vou fazer de ribana e eu vou ainda acrescentar punho aqui na parte de cima e na parte da calça também. Aqui no braço, olha só, eu tirei 2 centímetros porque a ribana, ela estica muito, olha só. E ele vai ficar dessa forma, já vou mostrar para vocês como colocar. A primeira coisa é juntar parte da frente com parte das costas para passar uma costura no ombro, unindo essas duas partes, né? Você pode fazer o seu acabamento em overlock, assim como eu fiz, ou você pode fazer com zigue-zague, assim como eu fiz aqui do outro lado, né? Garantindo que você mesmo sem ter a overlock possa fazer. O ombro, você não precisa se preocupar, ele não é uma parte do pijama que estique demais. Então, você pode costurar na máquina reta esse pijama sem problema nenhum, sem dificuldade. Agora, eu vou fazer a minha gola. Olha, eu só tô com a minha ribana. Eu uni ela, costurei ela dessa forma, porque ela vai ser pregada na peça assim, ó, dobradinha. Como ela é elástica e ela é menor do que a circunferência do decote, eu vou fazer aquela técnica das 4 divisões do elástico, né? Porque não é um elástico, mas serve tal qual. E vou também fazer os 4 pontos aqui no meu decote, né? Na parte da frente eu faço um piquezinho ali com a tesoura. Na parte das costas eu também faço um piquezinho para que eu possa dividir essa minha gola bem certinho ao longo de toda essa circunferência, que ela fique bem dividida. Não fique mais franzida em um lado, menos franzida em outro, né? Então, a gente faz essa técnica das 4 divisões iguais em 4 pontos iguais. Veja que eu tô colocando pelo direito, com as duas partezinhas dela virada para cima, né? E agora eu estico ela para poder passar a costura. Estico ela e passo a costura. Também pode ser uma costura reta, não tem problema. Nesse feminino, tanto no adulto quanto no infantil, porque a modelagem, a técnica de costura é a mesma, né? Da mesma forma, tanto que você pode fazer tal mãe, tal filha. Você poderia colocar aqui também no decote um viés, né? Um viés de malha, que também é conhecido como debrum. Você poderia colocar caso você não queira fazer com a ribana. E aí você vai esticando e costurando, esticando e costurando. Depois de dar acabamento, no caso do meu é o overlock, ele vai ficar assim, já tem uma parte de cima aqui, um decote com ribana, com esse detalhezinho, fica muito bonito, muito charmosinho, né? Próximo passo é colocar a nossa manga. Então, você vai colocar direito com direito da manga e fazendo a circunferência, tal, pra gente costurar ela aqui. Ela vai ficar dessa forma, olha só que ela já tá costurada e eu já passei a overlock. Você poderia fazer o seu acabamento em zigue-zague, se for como você tá trabalhando. Olha aqui, pregadinha, bonitinha. E depois da gente pregar ela, a gente pode juntar as duas partes debaixo da cava, né? Bem certinho, para fechar a nossa manga aqui na lateral e também fechar
a lateral da peça. Então, você junta aqui a cava, né, o finalzinho da cava, fecha para o lado da manga e junta bem certinho aqui e fecha a lateral da peça também. Nessa parte de baixo, como eu já mostrei para vocês nos acabamentos, eu fiz com a galoneira. Você poderia, caso não tivesse, fazer com agulha dupla. E aqui na manga, tá vendo? Eu poderia fazer o mesmo acabamento com a galoneira ou com a agulha dupla, mas eu vou colocar o punho de ribana. Se você for colocar o punho de ribana também, tem que diminuir esse tamanho da manga, né? Você tem que diminuir um pouco o tamanho, porque o punho, ele acrescenta. E a gente aqui ia dobrar ela para dentro, né? Então, iria diminuir um pouco. Então, você retira esse excesso para que você possa colocar o punho bem certinho ali e dá certo, ficar bonito. Olha aqui, ó. Aqui tá o punho que eu já cortei, né? Eu vou passar uma costura aqui, prendendo ele, fazendo ele ficar uma circunferência. Passei a costura, eu gosto de abrir ela para ficar bem divididinha e a gente dobra, olha só. Agora eu coloco pelo direito da minha manga, esse punho. Eu gosto das costuras bem encontradas, essa aqui da lateral da manga com a lateral do punho. E como ele é menor, eu vou esticando ele para que ele caiba, né? Para que ele fique do mesmo tamanho da manga. Só que ele vai diminuir depois, dando aquele aspecto que a gente já conhece de punho. A manga é tão pequenininha que nem tirando o braço livre da máquina ela serve. Então, você vai costurando assim. E aqui fica o resultado, olha só, depois de costurado, né? Pelo avesso, e você vira aqui, pelo direito ele fica assim. É claro que no avesso a gente dá um acabamento. No meu caso, eu fiz com overlock, né? Para ficar bonitinho aqui o meu interior. Olha só. E você poderia fazer com um zigue-zague também, caso seja o seu caso. E vamos para a calça. A calça ela é muito simples, a gente já aprendeu no pijama de tecido plano e é igual. Primeiro eu juntei as duas partes do cavalo da calça, ali, né, do gancho, frente e costas. Depois eu vou fechar no meio e fechar nas laterais. O elástico também da mesma forma. Esse elástico ele tem 3 centímetros, ele é um pouco menor, porque essa aqui é uma peça infantil. E você pode tanto fazer um túnel como rebater o elástico, como eu fiz aqui. Não estou ensinando passo a passo, porque eu já ensinei vocês a fazer isso no outro módulo. E agora sim eu viro aqui para o avesso e vou terminar de rebater. E assim fica o resultado do meu elástico. Eu poderia também ter colocado ele no túnel, né? Poderia passar mais uma costura no meio para ficar aquela costura dupla. E aqui na parte de baixo da calça eu vou colocar também um punho, né? Poderia fazer com a galoneira, virando para dentro, ou com agulha dupla, ela ficaria dessa forma, mas eu vou colocar o punho, então eu vou diminuir esse tanto de calça aqui, porque o nosso punho, ele acrescenta medida, né? Então, vou diminuir as minhas duas pernas para que eu possa colocar o punho da calça, que é opcional. Tô aqui com a minha ribana. Na calça, eu vou diminuir um pouco mais, eu vou diminuir cerca de 4 centímetros, para que ela fique mais apertadinha, né? Porque a circunferência da calça ela é maior do que a da manga. Vou fazer os meus 2 punhos, né? Esse aqui, ele tá aberto assim, com cerca de quase 9 centímetros, né? Se a gente medir aqui, ele tem quase 9 centímetros. E quando eu dobrar, então, ele vai ficar metade disso, tá vendo? A gente consegue visualizar bem como é que vai ficar depois de costurado. E eu prendi ele na peça exatamente como eu fiz na manga. O resultado tá aqui. Esse aqui é o molde infantil, mas se você fizesse com molde adulto feminino, ficaria exatamente igual. Você pode optar por colocar os punhos ou não.